Olá, todos quantos estão ao alcance da minha voz, você que porventura estiver assistindo, os que vão assistir ainda, sou o pastor Carlos Alberto Rodrigues, estou aqui mais uma vez para fazer uma live sobre um ensino bíblico, aproveitando o ensejo que hoje é feriado, chamado Feriado Corpus Christi, para dar uma noção do que rapidamente do que significa o Corpus Christi e traduzindo para o protestantismo, para a Bíblia Sagrada, realmente, o que a Bíblia fala a esse respeito. Então eu quero deixar aqui para meditação Lucas, capítulo 22, no versículo 7, que diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Agora, o versículo 15 diz assim: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, antes que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tendo tomado o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Glória a Deus. Então, Corpus Christi, vem do latim, traduzido para o nosso idioma português, quer dizer corpo de Cristo. Então, por que normalmente os evangélicos protestantes, chamado assim, inicialmente, a partir da reforma, na época de Lutero e tudo mais, os reformadores, porque houve essa reforma, então houve um novo entendimento, um novo esclarecimento a respeito da doutrina bíblica, da religião em pauta na época, e a Bíblia foi assim trazida para o povo, para que o povo pudesse ter bastante acesso, para que o povo pudesse examinar nos seus idiomas nativos e tudo mais, para que todos viessem a compreender, porque antes não era assim. Ela era pregada, falada em outros idiomas, como latim, por exemplo. Ok? Então, o esclarecimento aqui. Então, Jesus já começa falando aqui no versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, o que importava sacrificar a Páscoa. Então, a Páscoa era sacrificada, era celebrada nessa época da festa dos pães asmos, como está dito aqui. Então, aqui na Bíblia, por exemplo, tem um título muito importante para o nosso entendimento, que diz assim: a última Páscoa e a Santa Ceia do Senhor. Então, Jesus aqui, nesse texto, nessa época, ele deu agora um novo significado à Páscoa, porque sabemos que a Páscoa, ela inicialmente foi feita, comemorada, com relação ao livramento que o povo de Israel receberia quando o anjo da morte passasse pelas casas e estaria ferindo, matando todos os primogênitos, que foi a última praga no Egito, que Deus assim permitiu para que Faraó libertasse o povo. Então, por que falando disso? Porque
a última Páscoa, a Páscoa era sempre celebrada de forma que sacrificava cordeiro e dava, as famílias participavam daquele cordeiro, o sangue era aspergido nos umbrais das portas, e ali se comia ervas amargas, simbolizando a amargura do povo passou no Egito. Aquele cordeiro já estava apontando para Cristo. Está lá em Êxodo, lá no livro de Êxodo, nos fala sobre a Páscoa, se eu não me engano, lá pelo capítulo 12. Amém? Então havia lá um determinado ritual, alguma coisa assim. Porém, a Páscoa veio sendo celebrada pelos judeus no decorrer dos tempos, e na época de Cristo não era diferente, havia um memorial, uma celebração também da Páscoa. Porém, aqui, Jesus agora, ele está celebrando aqui a última Páscoa. Ele celebrou a última Páscoa. E ele dá agora um novo significado à Páscoa. Porque agora essa Páscoa que Jesus celebrou aqui já não é mais aquela Páscoa da forma com que eu falei para vocês, conforme vinha sendo celebrada no decorrer dos tempos. Por quê? Ele diz aqui no versículo 15, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Então foi a última Páscoa, porque foi antes dele ser entregue, martirizado, e depois morto, e depois ressuscitado, né? Conforme diz as Escrituras, né? Ele ressuscitou. Então diz aqui: porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus, não é? Em outra tradução ou em outro contexto aqui, está escrito até que o beba de novo, até que participe de novo no reino de Deus. Então ele está falando aqui já das bodas do Cordeiro, quando a igreja estiver glorificada, né? Participando lá. Ele diz assim, sobre o fruto da vide nos versículos adiante, né? Vamos prosseguindo aqui. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai e repartiu entre vós. Então, esse cálice, que seria o suco de uva não fermentado, né? Que era chamado vinho, mas era um suco de uva não fermentado, né? Uma espécie de vinho também, que era costume dos judeus eles tomarem lá na época, né? Porque ele diz assim: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então já não beberá até que venha o reino de Deus. Até que, de novo, ele repete, deixa isso bem claro, até que se cumpra de novo, aonde? Lá nos céus, aonde os salvos participarão com Cristo dessa ceia, os salvos. E logo a seguir, o versículo 19 diz: e tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Aí ele prossegue: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então, o pão simboliza o corpo de Cristo. Não que ele vai ser o corpo de Cristo propriamente dito, mas pela fé, é uma simbologia, e ele diz aqui: em memória de mim. Partiu para os discípulos, para que eles participassem. Então, nos dá a entender com isso que a ceia, a Santa Ceia do Senhor, é um memorial, para que a gente tenha em memória. É por isso que as igrejas evangélicas normalmente celebra a Santa Ceia, normalmente uma vez por mês. Pode ser feito até mais vezes, mas normalmente é uma vez por mês que os cristãos evangélicos participam da Santa Ceia do Senhor, e é celebrado a Santa Ceia do Senhor pelos pastores, né, responsáveis das igrejas, das congregações em geral.
Então, para nós termos sempre em mente de que Cristo foi sacrificado por nós. Então, fazer em memória de mim. E ele diz, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o cálice com o suco de uva não fermentado, o vinho propriamente dito, na época, né, era uma espécie de vinho, né, puro. E aí então isso aqui já simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então essa é a comemoração, né? O que vem a ser Corpus Christi ou corpo de Cristo. E isso nesse sentido de memorial, de crucificação de Jesus. E hoje, depois nos evangelhos, o que é chamado corpo de Cristo simboliza a igreja do Senhor. A igreja, ela é o corpo de Cristo, em outro sentido, aqui também, numa outra metáfora, vamos dizer assim, um sentido metafórico, onde cada um tem uma função para ser realizada, para que haja edificação na igreja do Senhor. Assim como o corpo tem vários membros, cada membro tem uma função, assim são a variedade de vocação, de chamado, de dons, de ministérios que existe hoje na igreja do Senhor. Amém? Então, rapidamente, essa explicação, voltando lá para a Santa Ceia, né? Que, repetindo, dizendo que Jesus deu aqui um novo significado à Páscoa do Senhor. Então, esse é o Corpus Christi bíblico. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, né? Fazer uma breve oração. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, eis aí teus filhos, tuas filhas, pessoas, Pai, que estão ouvindo, que hão de ouvir posteriormente, Pai, essa live, esse vídeo, Pai, em nome do Senhor Jesus, toma cada vida nas tuas mãos, aqueles que não são cristãos ainda, Pai, que venham, Pai, ter um encontro contigo, meu Deus, que venha também a participar ainda um dia, Pai, dessa comunhão do corpo de Cristo, porque é necessário. Todo cristão em santificação, em comunhão com Deus e com a igreja de Cristo precisa participar desse memorial do corpo de Cristo, que é participar do pão e do suco não fermentado, que era na época. Porém, Pai, eis aí, Pai, toma nas tuas mãos, meu Deus, meu Senhor, aqueles também que outrora já participaram, mas que estão afastados, desviados, estão fracos, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha operar na vida de cada um, Pai, e em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe você, sua família, tudo de bom, graça e paz vos seja multiplicado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.